Olá! Hoje eu vou lhes falar sobre o livro Pai em Dobro, da autora Thalita Rebouças, uma publicação da editora Rocco. Em primeiro lugar, eu quero lhes dizer o seguinte: essa história surgiu a partir de um convite da Netflix para a autora. Eles queriam produzir um filme da Thalita Rebouças, porém não tinham nenhum interesse em fazer um filme de uma obra dela já publicada, como já foi feito antes. A intenção deles era que a Thalita criasse um roteiro original para fazer um filme. E vocês sabem, a Thalita Rebouças, ela ficou um pouco receosa, porque ela sempre escrevia o livro e o livro era adaptado. Só que dessa vez, ela teria que fazer o filme primeiro. Então ela escreveu o roteiro e depois do filme produzido é que ela escreveu esse livro aqui. A obra vai nos falar de Vicenza, uma menina, ou melhor, uma jovem de 18 anos, que tinha um sonho de saber quem era seu pai. Desde pequena, sua mãe, a Rayon, escondia essa informação da garota. Só que, quando a menina completa 18 anos, a Rayon ela resolve fazer um retiro espiritual lá na Índia. E vai. E deixa a menina sozinha. Ou melhor, não tão sozinha, porque ela vivia numa comunidade hippie. Então aqui nós temos a descrição dessa comunidade. Ela vivia em contato com a natureza. Essa comunidade hippie era uma pousada que abrigavam pessoas que queriam cultivar um descanso, uma espécie de vida, entre aspas, espiritual. E a menina vivia ali. Bem, aproveitando-se disso, a menina fica pensando no seu pai, refletindo, e por acidente ela acaba encontrando uma foto de um homem com a mãe dela num carnaval. Essa foto datava de 18 anos, havia data, a menina fez as contas e ela enxergou o quê? Talvez esse homem pudesse ser o seu pai. E na possibilidade desse homem ser o pai dela, o que faz a menina? Se manda da comunidade hippie e vai lá para o Rio de Janeiro para encontrar esse homem chamado Paco. A princípio ela não é bem recebida. O Paco é meio agressivo, ele fica meio com medo e a leva para viver, ou melhor, para habitar numa pousada. E essa pousada, além de oferecer hospedagem, ela oferecia cursos. Eles estavam se preparando no carnaval e a menina começa a desenvolver uma relação de amizade com essas pessoas dali. Uma relação que é muito interessante. Paralelamente a isso, o Paco ele começa a repensar a sua situação com a Vicenza e ele passa a ser agradável. Nesse meio tempo, a menina descobre, lá na comunidade, mexendo em algumas coisas, outra foto. A mãe dela com outro homem e ela procura se informar e obtém a informação que esse homem se chama Giovanni. E essa foto foi tirada no mesmo carnaval. Então ela ficou pensando: talvez não seja o Paco meu pai, mas seja esse Giovanni. E ela vai também ao encontro do Giovanni. Diferentemente de Paco, que é meio agressivo no início, o Giovanni se assusta, mas ele a trata bem. E ela começa então a desenvolver 3 relações bem interessantes nessa obra. Uma relação com o Paco, que é esse cara aqui. Uma relação com Giovanni. E uma relação com a comunidade. E as 3 relações são ricas, são engraçadas. Somente o pessoal da comunidade sabe que ela está vivendo esse dilema de quem será o seu pai. O Paco e o Giovanni não têm a mínima ideia da possibilidade de que a Vicenza esteja se encontrando com
um ou com o outro. Eles não sabem, ela esconde. Apesar de que eles foram amigos na juventude. Mas eles não tinham mais contato. Então ela foi vivendo assim. Alguns momentos com o Paco, sem que o Giovanni se desse conta. E momentos com o Giovanni, sem que o Paco desse conta. E aí eu já não vou falar mais. Eu só posso lhes dizer o seguinte. Essas três relações do Paco, com o Paco, com o Giovanni e com a comunidade se desenvolve de uma maneira muito bem escrita. Para quem assistiu o filme, eu vou lhes dizer o seguinte. Eu acho que o filme ele ficou bem mais redondinho, com a história bem mais encaixada. Aqui no livro, a Thalita ela quis enriquecer com as informações, então ela criou um capítulo a mais, um capítulo inicial que não tem no filme, porque no filme já começa mostrando a Vicença na comunidade hippie, e no livro fala um pouco da vida da mãe, da infância, de maneira bem resumida, mas é um capítulo que não existe lá no filme. Então ela conta como que era a Rayon, a infância, a Rayon no carnaval. E depois, o segundo capítulo, que eu diria que é fiel ao filme, porém com mais detalhes. Então aí eu acho que o livro começa a superar e conta toda a história. Só que depois do final do filme, que também está aqui, ela criou um capítulo, ou seja, no livro ela fez um final depois do final. De minha parte, eu acho que tanto o capítulo inicial do livro como o capítulo final são capítulos desnecessários. Ela podia muito bem ter seguido o esquema do filme. Ter começado a história do que aqui foi o segundo capítulo e ter terminado no que aqui é o penúltimo capítulo. Mas, em compensação, as partes concomitantes ao filme, com certeza que foi muito mais rica, essas partes foram mais emocionantes. Então eu diria assim, o livro que foi adaptado do filme, é a história com mais detalhes, porém esses dois capítulos são detalhes que não acrescentam. Tanto é que eu diria, se você começar do segundo capítulo e acabar no penúltimo, tem uma história fechadinha, bem redondinha, etc. Então, por esse motivo, fica até difícil avaliar quem é melhor, o filme ou o livro. Eu não sei lhes dizer, mas eu diria que os capítulos correspondentes no livro está melhor. E outra coisa que eu achei bastante interessante. Eu gosto de livros adolescentes. A Thalita Rebouças tem bastante obras nesse sentido. Aliás, todas as obras. Só que nos outros livros eu percebi que ela se focou num adolescente de 11 a 16 anos. Aqui eu diria que ela se focou num público de 18 para um pouquinho mais. Um público um pouco mais maduro. Eu tenho, digamos assim, já não sou adolescente, eu não sou o público-alvo dessa obra. Porém, a mim me agrada muito obras adolescentes. E lendo esse livro, que tem um estilo um pouco mais diferente, por estar focado em pessoas mais maduras, eu diria que a Thalita Rebouças bem que podia começar a escrever livros para adultos, jovens adultos ou pessoas mais maduras. Eu acho que ela tem um grande potencial para isso. E eu estou assim no aguardo. Então, gente, é isso que eu tenho para lhes dizer. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!